Meu nome é Fernanda, e a pior traição da minha vida não veio de um inimigo. Veio das duas pessoas em quem eu mais confiava. Quando conheci Rafael, eu tinha 24 anos e acreditava naquele tipo de amor que a gente vê em filme. Construímos tudo juntos. Passamos dificuldade. Dividimos aluguel atrasado. Compramos móveis usados e sonhamos com uma vida melhor. Eu trabalhava como recepcionista numa clínica durante o dia e fazia faculdade à noite. Rafael dizia que tinha orgulho de mim, que eu era a mulher mais esforçada que ele conhecia. E eu acreditava. Durante anos fiz tudo por aquele relacionamento. Até demais. Eu cuidava da casa, trabalhava, estudava e ainda tentava ser a mulher perfeita para alguém que aos poucos deixava de me enxergar. Mas a pior parte? Eu não percebia. Traição nunca começa do nada. Ela começa nos detalhes. No celular virado para baixo, nas mensagens apagadas, na frieza repentina, nas desculpas estranhas. Só que quando você ama alguém, seu coração luta contra aquilo que seus olhos já entenderam. Até que numa sexta-feira tudo desmoronou. Eu tinha saído mais cedo da faculdade porque um professor faltou. Resolvi fazer surpresa para Rafael. Passei numa pizzaria, comprei refrigerante e fui para casa feliz, achando que teríamos uma noite tranquila juntos. Quando abri a porta do apartamento, ouvi risadas no quarto. Risadas femininas. Meu corpo inteiro gelou. Caminhei devagar pelo corredor, tentando convencer a mim mesma de que era alguma amiga, alguma visita, qualquer coisa. Mas quando abri a porta, meu mundo acabou. Rafael estava na cama com Juliana. Minha melhor amiga. A mulher que sabia de todos os meus segredos. A mulher que chorava comigo quando eu tinha crises de ansiedade. Os dois ficaram paralisados. E eu também. Nunca vou esquecer aquela sensação. Parecia que alguém tinha arrancado o ar dos meus pulmões. Juliana começou a chorar imediatamente. Mas Rafael apenas abaixou a cabeça como alguém que sabia que tinha sido descoberto fazia tempo. Descobri naquela noite que o caso deles durava quase 1 ano. 1 ano. Enquanto eu trabalhava, estudava e fazia planos de casamento, os dois me destruíam pelas costas. Mas sabe o que mais me machucou? Não foi a traição. Foi perceber que eu era a única vivendo aquele relacionamento de verdade. Naquela noite eu fui embora sem gritar, sem quebrar nada, mas completamente destruída por dentro. Passei semanas sem conseguir dormir direito. Emagreci. Parei de sair. Sentia vergonha até de existir, porque traição faz isso. Ela quebra sua autoestima junto com sua confiança. E durante muito tempo achei que nunca mais conseguiria me levantar. Até o dia em que me olhei no espelho e percebi uma coisa. Ou eu deixava aquela dor acabar comigo, ou transformava ela em combustível. Então comecei a mudar minha vida. Mergulhei na faculdade. Consegui estágio. Depois emprego melhor. Passei noites estudando enquanto chorava escondida lembrando de tudo o que aconteceu. Mas continuei. Mesmo machucada. Mesmo cansada. Mesmo sozinha. 2 anos depois, minha vida era completamente diferente. Eu tinha me formado, conseguido um cargo importante numa empresa grande, comprado meu próprio apartamento. E pela primeira vez em muito tempo, me sentia forte novamente. Foi então que o passado resolveu aparecer. Eu estava saindo do trabalho quando ouvi alguém chamar meu nome. Era Juliana. Quase não reconheci ela. Parecia abatida. Descobri depois que Rafael traiu ela também. Mais de uma vez. Os dois tinham terminado de forma horrível. E honestamente, parte de mim sentiu vontade de rir. Juliana começou a chorar no meio da calçada. Disse que se arrependeu todos os dias do que fez comigo. Disse que perdeu a única amizade verdadeira que teve. Mas o mais estranho foi perceber que eu já não sentia ódio. Porque o tempo tinha feito algo que eu achei impossível. Me libertado. Então ela perguntou baixinho. Você consegue me perdoar? Fiquei em silêncio por alguns segundos. E respondi a verdade. Eu perdoo você, mas isso não significa que quero vocês de volta na minha vida. Juliana chorou mais ainda. E pela primeira vez percebi uma coisa importante. A maior vingança não é destruir quem te machucou. É sobreviver tão bem que aquela dor deixa de definir quem você é. Hoje, olhando para trás, entendo que Rafael e Juliana não destruíram minha vida. Eles destruíram apenas a versão de mim que aceitava menos do que merecia. E honestamente, foi depois daquela traição que finalmente comecei a me encontrar de verdade. Meu nome é Juliana. E se existe uma coisa pior do que ser traída, é perceber que você se tornou exatamente a pessoa que jurou nunca ser. Eu conheci Fernanda muitos anos antes de Rafael aparecer. Ela era minha melhor amiga. Do tipo de amizade que parece irmã. A gente dividia segredos, chorava juntas, falava sobre futuro, sobre homens, sobre medo, sobre tudo. Fernanda sempre foi a pessoa mais leal que conheci. E talvez seja exatamente por isso que até hoje eu não consigo me perdoar pelo que fiz. Quando ela começou a namorar Rafael, eu fiquei feliz de verdade. No começo, ele parecia perfeito para ela.
trabalhador, engraçado, atencioso. E durante muito tempo, eu enxerguei os dois como aquele casal que provavelmente envelheceria junto. Só que com o passar dos anos as coisas começaram a mudar. Fernanda trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite e vivia cansada. Rafael começou a reclamar que ela nunca tinha tempo. Dizia que ela só pensava em carreira e estudos. E aos poucos ele começou a me procurar para conversar. No começo eu realmente só escutava. Juro. Ele mandava mensagem falando das brigas, das dificuldades, da distância entre eles, e eu tentava aconselhar os dois. Mas existe uma linha muito perigosa entre consolar alguém e criar intimidade demais. Quando percebi, Rafael já fazia parte da minha rotina. Mensagens todos os dias, conversas de madrugada, piadas internas. E a pior parte, eu sabia que aquilo era errado. Sabia exatamente onde aquilo podia terminar, mas continuei. Porque, no fundo, existia uma parte egoísta dentro de mim gostando da atenção que ele me dava. Até a noite em que tudo aconteceu. Fernanda tinha ido para a faculdade e Rafael me chamou para conversar no apartamento deles. Disse que queria beber um pouco porque os dois tinham brigado novamente. Eu deveria ter ido embora. Deveria, mas fiquei. E aquela foi a pior decisão da minha vida, porque depois daquela noite veio outra. E depois outra. Quando percebi, eu estava tendo um caso com o namorado da minha melhor amiga. Toda vez que olhava para Fernanda, sentia culpa. Ela falava dos planos de casamento sorrindo enquanto eu destruía tudo pelas costas dela. Aquilo começou a me consumir por dentro. Eu parei de dormir direito. Passei a evitar olhar nos olhos dela. Mas mesmo assim não consegui parar. Porque às vezes as pessoas confundem carência com amor. E só percebem tarde demais. No dia em que Fernanda descobriu, lembro exatamente do olhar dela. Não era só tristeza. Era decepção. Aquela decepção profunda que vem quando alguém quebra completamente sua confiança. E honestamente, eu merecia aquilo. Depois que ela foi embora, nada ficou como imaginei. Rafael e eu tentamos continuar juntos, mas o relacionamento virou um desastre rapidamente. Porque uma relação construída em traição carrega desconfiança dentro dela desde o começo. Ele começou a mentir para mim também. Escondia celular. Sumia. E, ironicamente, eu comecei a sentir exatamente a insegurança que Fernanda deve ter sentido. Até que um dia descobri que ele estava me traindo. Naquele momento eu percebi algo cruel. Eu tinha destruído minha amizade mais importante, por um homem incapaz de ser fiel a qualquer pessoa. O relacionamento acabou pouco tempo depois, e o vazio que ficou foi enorme. Não apenas pela perda dele, mas pela perda da Fernanda, porque amores acabam, mas amizades verdadeiras são raras. Durante anos pensei em pedir perdão para ela, mas sempre achei que não tinha esse direito. Até o dia em que finalmente encontrei Fernanda na rua. Ela parecia forte, confiante, muito diferente da mulher destruída que deixei para trás. E isso me fez perceber o quanto ela conseguiu sobreviver, apesar do que fizemos com ela. Quando pedi perdão, parte de mim já esperava que ela me odiasse. Mas Fernanda apenas respondeu calmamente. Eu perdoo você, mas isso não significa que quero vocês de volta na minha vida. E, sinceramente, aquilo doeu mais do que qualquer grito. Porque entendi que algumas feridas até cicatrizam, mas nunca voltam a ser o que eram antes. Hoje carrego uma culpa que provavelmente nunca vai desaparecer completamente. Mas aprendi algo importante. Nem toda perda acontece porque a vida foi injusta com você. Algumas acontecem porque você mesmo destruiu aquilo que tinha de mais valioso. Meu nome é Rafael. E durante muito tempo eu tentei convencer a mim mesmo de que não fui o verdadeiro culpado da história. É impressionante como a gente consegue mentir para si mesmo quando não quer encarar quem realmente se tornou. Quando conheci Fernanda, eu realmente amava ela. Pelo menos acho que amava. Nós crescemos juntos praticamente. Passamos dificuldade, dividimos aluguel atrasado, contamos moedas para comprar comida no fim do mês. Ela sempre esteve comigo quando eu não tinha nada. E talvez esse tenha sido o problema. Eu me acostumei tanto com a presença dela que comecei a enxergar o amor como algo garantido. Fernanda era esforçada demais. Trabalhava o dia inteiro e ainda fazia faculdade à noite. No começo eu admirava aquilo. Depois comecei a me sentir deixado de lado. Ela chegava cansada, dormia cedo, passava horas estudando. E eu comecei a alimentar uma sensação idiota de abandono. Hoje percebo o quanto fui egoísta, porque enquanto ela lutava para construir um futuro para nós dois, eu só pensava na atenção que não estava recebendo. Foi aí que comecei a conversar mais com Juliana. No começo parecia inocente, ela me escutava, me dava atenção,
ria das minhas piadas. E aos poucos comecei a procurar nela aquilo que deveria ter conversado com Fernanda. Mas conversar exige maturidade. Trair é mais fácil. Essa é a verdade que ninguém gosta de admitir. A primeira vez que trai Fernanda foi impulsiva. A segunda já foi escolha. Depois disso, parei de me enxergar como namorado dela e comecei a viver como um covarde, tentando esconder as próprias atitudes. O pior, Fernanda confiava cegamente em nós dois. Ela falava de casamento enquanto eu destruía tudo pelas costas dela. Até hoje lembro do dia em que fomos vistos, a porta abrindo, as sacolas caindo no chão, o olhar dela. Cara, eu já vi muita gente triste na vida, mas nunca vi alguém parecer tão destruído sem dizer uma única palavra. E aquilo me perseguiu por anos. Depois que Fernanda foi embora, tentei continuar com Juliana, mas nada funcionava. Porque a verdade é simples. Se alguém trai com você, existe uma chance enorme de trair você também. Comecei a desconfiar dela. Ela começou a desconfiar de mim. As brigas ficaram constantes. O relacionamento virou uma mistura de culpa, insegurança e ressentimento. Até que comecei a trair Juliana também. E sabe o mais ridículo? Eu repetia exatamente os mesmos comportamentos que destruíram meu relacionamento anterior. Na época eu dizia pra mim mesmo que era confusão, carência ou medo de compromisso. Mas hoje entendo. O problema era eu. Eu sempre precisava sentir validação. Precisava me sentir desejado, importante. E enquanto não resolvi aquilo dentro de mim, continuei machucando qualquer pessoa que tentasse me amar. Quando Juliana descobriu minhas traições, o relacionamento acabou de vez. E pela primeira vez fiquei realmente sozinho. Sem Fernanda, sem Juliana, sem ninguém. Foi nesse vazio que comecei a perceber o tamanho do estrago que causei. Porque durante muito tempo eu me enxerguei como um homem confuso. Mas não, eu fui desleal, covarde e profundamente egoísta. Anos depois encontrei Fernanda por acaso. Ela parecia diferente. Mais forte, mais segura. E aquilo mexeu comigo de um jeito difícil de explicar, porque percebi que ela conseguiu reconstruir a vida, mesmo depois do que fiz com ela. Enquanto eu ainda carregava a culpa. Quando tentei conversar, ela foi educada. Calma, mas distante. E sinceramente, ela tinha todo o direito de ser. Naquela noite voltei para casa pensando em tudo que perdi. E sabe qual foi a pior conclusão? Eu não perdi Fernanda no dia em que ela descobriu a traição. Perdi aos poucos, em cada mentira. Em cada mensagem escondida, em cada momento em que escolhi alimentar meu ego, ao invés de proteger alguém que me amava de verdade. Hoje entendo uma coisa que demorei anos para aprender. Traição nunca começa na cama. Ela começa muito antes. Começa no momento em que você para de valorizar quem está ao seu lado e começa a procurar fora aquilo que deveria ter. Coragem de resolver dentro de si mesmo.